o impacto da imigração nos Estados Unidos foi positivo. E os Estados Unidos são o país que tem mais estudos feitos. Estes países que não eram típicos como origem da imigração para Portugal, são países em que as pessoas que vêm primeiro são verdadeiramente corajosas, porque eles têm alguma informação, ok, as leis ali parece que possibilitam entrar mais facilmente na Europa, mas essas pessoas que tomam esse passo são tipicamente bastante qualificadas, muito empreendedoras e deviam ser aproveitadas. Olhando só para trabalhadores em Portugal em 2023, compararmos os imigrantes com os nacionais, os imigrantes são ligeiramente mais qualificados. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Há dois temas interligados de que se tem falado muito nos últimos anos: o aumento da imigração e o aumento da emigração. De um lado temos o enorme influxo de imigrantes que tem surgido em Portugal nos últimos anos e do outro lado temos, nos últimos anos também, mas por motivos diferentes, a saída de muita gente de Portugal, sobretudo jovens qualificados. Em relação a ambos os temas, tem-se ouvido falar de muitos receios. No primeiro tema, sobretudo receios relacionados com o impacto económico, de se poder tirar empregos, digamos, aos locais, o aumento da insegurança e também a contribuição para o Estado Social. E do lado da imigração dos jovens que saem do país, tem-se falado muito da possível perda de cérebros e de estarmos a investir em jovens que depois acabam por sair do país e não dar o retorno desse investimento à economia e à sociedade. Para falar sobre estes dois temas, eu quis alguém que soubesse o que diz a evidência nesta área. E é uma área que tem sido muito investigada. E não podia ter encontrado convidada melhor. A convidada é Cátia Batista, que é professora de Economia na Nova SBE, onde é também fundadora e diretora científica do Centro de Investigação Nova África. Ela tem um doutoramento em Economia pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e tem uma investigação longa centrada nestas questões da migração, das remessas, da inclusão financeira, empreendedorismo, adoção de tecnologia, etc., incluindo experiências aleatórias e de laboratório em países tão diferentes como Cabo Verde, Gâmbia, Quénia, Irlanda, Portugal, Moçambique ou São Tomé e Príncipe. Numa área em que tantas vezes se imita opinião sem grande base factual, esta foi uma conversa ultra informativa. Na primeira parte da conversa falámos sobre a questão da imigração, ou seja, o que é que dizem os estudos sobre que impacto tem a imigração, a chegada de imigrantes, num país, sobretudo na economia, mas não só. Falámos também sobre o caso específico de Portugal e se existem já alguns números que permitam tirar conclusões. E aqui a Cátia nota um ponto importante. É que embora a investigação nesta área mostre que os impactos da imigração são transversalmente positivos, em Portugal há muitas coisas que podiam ser mais bem feitas na integração destes imigrantes e que provavelmente implicam que nós não estejamos também a tirar o proveito possível desta chegada de imigrantes. A convidada tem uma posição também muito interessante e fundamentada em relação à maneira como devemos conduzir o processo de naturalização, que ela defende que seja ao mesmo tempo exigente e rápido. Nesta primeira parte falámos ainda sobre uma conclusão muito interessante destes estudos, de que um dos principais impactos positivos da imigração é para as mulheres da população local, entenda-se, que é um resultado muito interessante, e ainda sobre outro fenómeno de imigração recente em Portugal, mas de um tipo diferente, que são os chamados expatriados ou os nómadas digitais, que ainda não se tem percebido se, para além de terem feito subir os preços da habitação, estão a ter um impacto positivo a longo prazo na economia. Há todas as razões para achar que isso possa acontecer, mas é uma questão que ainda permanece em aberto. Espero que gostem. Voltamos amanhã com a segunda parte desta conversa. Até lá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Cátia, muito bem-vinda ao 45 Graus. Obrigada, Zé. É um prazer estar aqui contigo. Eu queria começar por falar da tua investigação e do que diz a investigação em geral sobre temas como imigração e emigração. Se calhar começamos pela imigração, que é um tema que se tem falado imenso em Portugal nos últimos anos, porque tivemos, de repente, um grande influxo de imigrantes e há o grande debate sobre se foi demais, se foi bem feito, qual é que é o impacto. O que é que a investigação diz sobre isto? Ou seja, não apenas sobre o caso de Portugal especificamente, mas toda a investigação que existe, nomeadamente da economia, o que é que diz sobre o impacto da imigração no país de destino?
Que pergunta tão grande. A investigação diz muitas coisas e nós temos, se calhar, de partir aqui um bocadinho em várias perguntas. Eu acho que uma das perguntas, ou a pergunta clássica, é um bocado qual é o impacto dos imigrantes na economia. As pessoas, quando veem pessoas, especialmente quando veem pessoas mais diferentes a chegar ao seu país, ficam sempre com medo que essas pessoas venham roubar os empregos, que lhe venham baixar os salários. Felizmente, a investigação que temos e que já é feita há muitas décadas em muitos contextos diferentes mostra que tipicamente os efeitos são positivos. Há impactos diferentes para diferentes pessoas no país de destino e também dependendo das características dos imigrantes. E, portanto, o que nós sabemos é que os impactos nos salários e na criação de empregos para as pessoas que já estão no país, portanto, para os nacionais, são tipicamente positivos. Temos mais empregos a serem criados, temos os salários a aumentar, especialmente para as pessoas mais qualificadas. Portanto, os efeitos aqui são particularmente positivos para as pessoas que têm mais qualificações e para as mulheres. São os efeitos, aquilo que nós em economia chamamos de efeitos heterogéneos. Os efeitos não são iguais para todos e nós sabemos que as pessoas tipicamente no cimo da distribuição de rendimento são aquelas que mais beneficiam e as que têm mais qualificações, e as mulheres também. Espera, desculpa interromper-te aí. As que beneficiam são as mais qualificadas, assumindo que os imigrantes são menos qualificados do que essas pessoas. Ainda aí não entrei. Então nós continua. podemos ir a esse lado a seguir, porque os efeitos também são diferentes de acordo com as qualificações das pessoas, mas os efeitos médios de surgirem imigrantes, enfim, com níveis variáveis, e é o caso português, temos níveis heterogéneos de qualificações das pessoas que vêm, são tipicamente positivos. Isto foi estudado em vários contextos, incluindo o português, onde tipicamente nós vemos efeitos menos positivos ou um pouco negativos é nos imigrantes que já cá estão. E porquê? Porque esses são os substituíveis, no fundo. Quando tu tens muitos imigrantes a chegar, eles tipicamente substituem outros imigrantes que já cá estão a fazer o mesmo tipo de trabalho. E, portanto, onde por vezes se vêem efeitos negativos, nunca muito profundos, mas alguns efeitos negativos, é nos salários dos imigrantes que já cá estão. Há efeitos, enfim, depois há muitas experiências diferentes e eu estou-me a lembrar, por exemplo, do caso da Dinamarca. Há estudos que mostram efeitos ligeiramente negativos na distribuição, no fundo da distribuição eram as pessoas menos qualificadas nacionais, e o que é que acontece? O que acontece é que quando olhamos ao longo do tempo, passados 2 ou 3 anos, essas pessoas passaram para outras ocupações tipicamente mais bem pagas e qualificadas. Portanto, os efeitos não são todos imediatos, são dinâmicos, há ajustamentos na economia, mas tipicamente as pessoas que já vivem no país ficam melhores, porque têm mais empregos e melhores salários. Agora, os efeitos dependem também muito do tipo de pessoas que estão a vir. E uma coisa que nós sabemos, especialmente em termos de efeitos assim, de longo prazo, é que o mix de qualificações afeta a estrutura da economia com que depois ficamos no país de destino. O que nós sabemos da investigação, um efeito muito, muito pronunciado, é que quanto mais qualificados forem os imigrantes que chegam, mais positivos são os efeitos para todos. E, portanto, isto, enfim, especialmente no contexto português, em que as pessoas se focam muito na sua bolha e no mercado de luxo da habitação, etc., às vezes há um discurso que diz que estes imigrantes qualificados estão a dar cabo da nossa economia. Os efeitos mais rigorosos, de longo prazo também, mostram que, de facto, os imigrantes mais qualificados trazem não só a criação de mais empregos, mas também fazem um efeito de complementaridade com as pessoas qualificadas que já cá temos, ou seja, quando nós temos pessoas com backgrounds muito diferentes, enfim, qualificadas, mas com experiências diferentes, o que essas pessoas trazem não são só as qualificações, trazem diversidade de ideias, trazem ideias complementares que geram novas ideias, melhores empresas, e depois há outra coisa que acontece, que são ligações com o estrangeiro. Ou seja, estas pessoas qualificadas que vêm, tipicamente, têm ligações nos seus países de origem, que trazem investimento estrangeiro para essas novas empresas, trazem ligações, por exemplo, que fomentam o setor exportador. Portanto, há um conjunto de benefícios da imigração no país de destino que é transversal no sentido, até os migrantes menos qualificados tendem a aumentar o dinamismo da economia, até porque todos os imigrantes têm efeitos não só do lado da oferta de trabalho, mas também da procura, porque eles também, ao consumirem, ao fazerem parte da economia e da sociedade, dinamizam o país. E, portanto, temos, enfim, este conjunto muito positivo e otimista que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam quando primeiro ouvem falar destas invasões. Sendo que isto é um clássico, não é? Porque, enfim, toda esta investigação começou nos Estados Unidos, quando havia o medo da horda dos mexicanos que vinham invadir os Estados Unidos. E depois começou-se a estudar e viu-se que não era bem assim. Mas claro que há aqui um conjunto de efeitos que importa estudar, exatamente porque a estrutura da economia se altera. E eu estou a falar da economia, mas nós temos efeitos na sociedade também. E esses
Pronto, também há vários estudos a esse nível. Mas ainda bem que falaste dos Estados Unidos, porque eu te queria perguntar exatamente em relação a isso. Falou-se muito desde a eleição do Trump de 2016 do impacto da globalização em geral no emprego e sobretudo nos salários. Ou seja, pessoas que, sobretudo aqueles chamados trabalhadores blue collar, né? Portanto, de trabalho menos qualificado, enfim, ou mais ligado à indústria e mais manual, que tinham em muitos casos perdido o emprego, ou seja, o emprego nessa área diminuiu bastante e também teria diminuído os salários. Claro que quando nós falamos de globalização nós estamos a falar de várias coisas. Estamos a falar de concorrência de exportações de outros países, offshoring, mais baratas. Estamos a falar de deslocalização da produção para esses países mais baratos e estamos a falar de imigração, portanto, de imigrantes de outros países que vêm substituir os locais. Neste terceiro fator, que no fundo é o que nos interessa aqui, no caso dos Estados Unidos, o impacto afinal não foi negativo? É isso mesmo. Foi positivo? O impacto da imigração nos Estados Unidos foi positivo. E os Estados Unidos são o país que tem mais estudos feitos. Sim, foi. As pessoas ficam muito impressionadas com a quantidade de pessoas estrangeiras que se localizam no seu país, mas de facto, se nós pensarmos na quantidade de empregos que foi deslocalizada, nomeadamente para a Ásia, por exemplo, é muito maior, não se compara. Portanto, esses impactos do comércio internacional são muito maiores do que os impactos da imigração, porque é muito mais difícil mudar pessoas de um país para o outro do que a produção. A produção é muito mais fácil de deslocalizar do que mudar pessoas. E, portanto, se olharmos para a magnitude dos fenómenos, a magnitude destes fenómenos migratórios é muito inferior à do impacto de deslocalização das indústrias. E, portanto, nós aí sabemos, e está bem estabelecido em comércio internacional, desenvolvimento económico, etc., está bem estabelecido que há efeitos redistributivos, ou seja, o comércio livre implica pequenos ganhos para todos, e se nós os adicionarmos todos, os ganhos são brutais, são aqueles que estamos a perder com as tarifas, mas há perdas para grupos da população que devem ser compensados e que devem ser requalificados, e portanto isso é muito importante quando nós queremos implementar políticas de liberalização, e eu falo sobretudo e não só sobre migrações, mas nós quando queremos implementar políticas de liberalização temos de ter isso em atenção. Há sempre redistribuição entre grupos, e para no fundo podermos aproveitar os ganhos económicos da liberalização, é preciso olhar e ver quais são os grupos que se estão a beneficiar, que estão a perder, e tentar fazer É aí que as políticas públicas entram, nomeadamente para fazer este tipo de requalificação. Exato, quer dizer, concordo completamente com o que tu disseste, mas o que tu estás a dizer, no caso específico da imigração, não há nada que é mais win-win. É mais win-win. Exatamente. Ou seja, no caso dos Estados Unidos, de facto houve uma perda de rendimento por causa da globalização, mas foi pelos outros dois fatores que eu falei e não pela imigração. O contributo da imigração até foi positivo. Sim. Isso é interessante. Quando eu estou sempre a falar de estudos que olham para médias, e portanto é preciso fazer essa ressalva, porque todos nós vamos conhecer histórias de pessoas que veio alguém do estrangeiro e depois aconteceu ali alguma coisa negativa. Portanto, eu não estou a negar que há histórias negativas, tendencialmente positivo, mas em média é positivo e está bem verificado, sim. Também tem a ver um pouco com esta questão da magnitude. E quando nós temos desafios, tanto em termos de integração económica como social, tem tipicamente a ver com influxos de pessoas em grande quantidade e muito rápidos. E esse tem sido também o desafio para Portugal. Porque o que aconteceu é que houve aqui um influxo de uma lei bem intencionada, mas que de facto não havia condições, nomeadamente em termos de administração pública, para receber estas pessoas. E o que aconteceu é que muitas delas ficaram sem qualquer... enfim, do ponto de vista administrativo, ficaram sem qualquer apoio e ficaram muitas vezes sujeitas a situações de exploração e vulnerabilidade que, se tivessem vindo em fluxo proporcional à capacidade administrativa do nosso sistema de imigração, se calhar isto não tinha acontecido. Ou então, se calhar, devia ter sido reforçado o sistema para a par com a liberalização das regras. Exato. Sim, liberalizou-se as regras sem acautelar questões de capacidade do sistema. Sim. Explica uma coisa. Quais são os mecanismos aqui em ação? Ou seja, a vinda de imigrantes tem um impacto positivo na economia, tem um impacto positivo, lá está, em média, para quase todos os grupos, digamos assim, exceto, já lá vamos que esse aspecto é interessante, para os imigrantes que já cá estão. Mas, digamos, para os nativos, para os nacionais daquele país, tem um impacto positivo. Quais são os mecanismos deste impacto? Ou seja, para onde é que ele opera, não é? Sim, no fundo é o que eu estava a dizer. Aumenta o dinamismo da economia porque estas pessoas estão tanto do lado da procura, no fundo a consumir bens, a aumentar todo o dinamismo da economia, mas também do lado da oferta porque estão a trabalhar. E vão trabalhar muitas vezes em setores
que conseguem crescer à conta destas pessoas adicionais disponíveis. O que nós sabemos, assim, no exemplo inverso, que é o exemplo de o que é que acontece quando se fecham fronteiras à imigração. E pronto, e aqui a investigação, enfim, podemos falar depois sobre até que ponto é que nós sabemos se estes impactos são rigorosos, como é que isto se mede, mas muitas vezes nós olhamos para experiências históricas. E nos Estados Unidos, enfim, na outra leva de protecionismo, quando há cerca de 100 anos fecharam as portas, por exemplo, aos bracero workers, que eram os mexicanos que vinham trabalhar na agricultura da Califórnia. Quando se fechou isso, é muito interessante, porque olhamos para os impactos nos diversos setores da agricultura. E então o que é que se vê? Vê-se que o que é que acontece quando não há estas pessoas? Ou a indústria tem capacidade de mecanizar, ou seja, ou se substituem pessoas por máquinas, ou estas indústrias simplesmente fecham quando isso não é rentável. E foi isso exatamente que se viu. E, portanto, até muito do debate que está a ser feito neste momento nos Estados Unidos tem a ver exatamente com isso. O que é que acontece quando não só se deportam pessoas, como o efeito que nós estamos a ver neste momento, é que os próprios imigrantes escondem-se, não há convívio, não há restaurantes, não há pessoas na rua, estão todos com medo fechados em casa. E isto tem um impacto económico enorme, não só porque há alguns que já não conseguem trabalhar, como também porque deixam de estar a consumir e a viver no país. E, portanto, há um paralelo histórico e, no fundo, isto ilustra também os mecanismos. Ou seja, as pessoas vão trabalhar muitas vezes em setores onde os nacionais não querem trabalhar, que é, portanto, a motivação destas políticas tipicamente... Está a acontecer aqui em geografias diferentes, nós estamos a ver isto a acontecer em muitos sítios. O que acontece é que a motivação é sempre: vamos fechar as fronteiras aos imigrantes porque os nacionais estão a perder oportunidades de emprego. Só que não estão, porque depois ninguém quer ir para lá. Isto é o que se vê quando se faz essa experiência. Sim. E vê-se até, no caso de Portugal, pelos números do desemprego. Em Portugal já existem alguns números que nos consigam dar a perceber o impacto que esta imigração está a ter, um impacto económico? Não. Porque nós estamos a falar aqui é o caso geral, não é? Mas não que eu conheça. Neste momento há várias pessoas que já estão a iniciar os estudos, mas lá está. Estudos para serem feitos de forma rigorosa não é simplesmente olhar para números. Nós temos de tentar separar os diversos efeitos, porque nós não temos só a imigração a chegar, temos muitos outros fatores ao mesmo tempo e quando os tentamos isolar, isto é preciso bases de dados grandes o suficiente para nós conseguirmos identificar efeitos e, portanto, isto é um trabalho rigoroso e os trabalhos rigorosos e académicos, infelizmente, levam tempo. Portanto, tanto quanto eu sei, não há ainda nenhum estudo rigoroso que meça os impactos desta imigração pós-2017 em Portugal. Mas eu conheço alguns que estão em curso, mas não ainda com resultados públicos. Como estamos num podcast, podemos ter esta liberdade de fazer uma pergunta parecida, que é: qual é o teu palpite? Ou seja, nós falamos aqui do caso geral, não é? Neste caso específico desta imigração que tem estado a decorrer desde 2017, como tu dizias, mais ou menos, e com a qual todos nos cruzamos diariamente, não é? Quer dizer, isso sobretudo há parte com que não nos cruzamos tem mais a ver com o setor agrícola, mas há outra, sei lá, Ubers e afins, com que toda a gente tem uma experiência diária e até na restauração. Como é que seria o Portugal 2025 se isto não tivesse acontecido? Não é? Fazendo aqui um bocado o contrafactual, não é? Era mais pobre, mais triste, mais isolado. Isso é a minha opinião, mas baseada na evidência que temos. Eu acho que a pergunta mais interessante é outra. A pergunta, aqui, o meu contrafactual era: quão melhor poderia ser? Ou seja, estas pessoas vieram em grande número, mas não foram acolhidas da melhor maneira. Certo, nós sabemos que as políticas de integração ideais garantem a regularização desde logo, coisa que não foi garantida a meio milhão de pessoas que ficaram neste limbo. Nós sabemos que é preciso ter políticas de integração, por exemplo, para estes novos imigrantes, ou imigrantes de regiões que não são típicas, que precisam de aprender português para se poder integrar melhor. Portanto, tipicamente, um país que tem uma boa política de imigração investe na integração destas pessoas. Tem cursos de línguas, por exemplo, tem cursos que, no fundo, sensibilizem as pessoas para os direitos e deveres nacionais, a cultura local, porque tudo isto ajuda a que estas pessoas se integrem melhor. Portanto, o que eu acho que os impactos são positivos, porque chegam pessoas que dão dinamismo à economia, que dão diversidade. Eu sei que há opiniões diversas, mas acho que, enfim, da evidência que nós temos, isto é factual. Agora, o que poderia acontecer era muito melhor se tivesse havido condições para receber as pessoas, para as integrar, e já agora, porque o ponto aqui, este ponto de desperdício, é o que nós chamamos de desperdício de cérebros, e que é a questão de muitas destas pessoas
são bastante mais qualificadas do que as tarefas que estão a fazer. Isto é um clássico, isto não é só em Portugal Sim, de sim, todo. sim. É um clássico que pessoas que têm muitas vezes cursos superiores acabam a conduzir Ubers. Okay? Isto não é só em Portugal que se passa. Agora, isto é um desperdício tremendo e, portanto, o que eu acho, e aqui olhando para quais são os efeitos agora e o que é que se poderia fazer para tentar melhorar esta situação, é que é preciso investir em... enfim, não há reconhecimentos automáticos da maior parte das qualificações, porque há questões de qualidade, há questões de adaptação, mas há requalificação que é possível, há aproveitamento melhor que é possível. E já agora, o que nós sabemos também da investigação sobre imigrações é que há aqui um fenómeno que eu acho bastante interessante, que é os imigrantes são tipicamente as pessoas mais qualificadas, mais empreendedoras, aquelas que podem fazer uma maior diferença nos países de destino. Okay? E também nos de origem, já agora. Isto é o que nós chamamos, enfim, em termos de economias, isto é o que nós chamamos de seleção positiva, ou seja, os imigrantes que vêm são os melhores do país de origem. E isto acontece especialmente quando nos pioneiros. Ou seja, estes países que não eram típicos como origem da imigração para Portugal, são países em que as pessoas que vêm primeiro são verdadeiramente corajosas, porque eles têm alguma informação, as leis ali parece que possibilitam entrar mais facilmente na Europa, mas essas pessoas que tomam esse passo são tipicamente bastante qualificadas, muito empreendedoras e deviam ser aproveitadas, porque essas pessoas, e especialmente se nós conseguirmos investir cedo, rapidamente, na aprendizagem da língua, em capacitá-las em skills ou capacidades que sejam úteis para a economia local, são pessoas que podem ser altamente valiosas para o nosso país. Mas lá está. Nós queremos pessoas estrangeiras em Portugal, também porque a nossa fertilidade cai e o país está muito envelhecido e com muita necessidade de pessoas para trabalhar, mas enfim, é um investimento que tem de ser feito. É caro trazer pessoas estrangeiras para Portugal se nós quisermos que elas se integrem. Mas isto é muito importante, porque nós temos aqui riscos brutais enfim, é só olhar para outros países na Europa em que este investimento também não foi feito e temos problemas sociais gravíssimos, porque as pessoas vêm, acabam por ficar, mas se não forem desde o início capacitadas da melhor forma, arriscamos a que não se integrem bem. E o que nós sabemos também da investigação económica, nomeadamente a economia do trabalho, é que há aqui um efeito de cicatrização negativa. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que as pessoas, quando entram no mercado de trabalho, por exemplo, numa recessão, os efeitos são permanentes, são permanentemente negativos na sua trajetória profissional. O mesmo que se passa com os imigrantes. Se eles chegarem e não forem rapidamente integrados, não houver um rápido investimento, eles nunca vão ser aproveitados como poderia ser, porque há aqui uma cicatrização em ocupações menores, depois nunca conseguem fazer a sua requalificação, a sua evolução da forma mais positiva possível. Bom ponto. E, portanto, enfim, acho que é o ponto mais importante, já que perguntaste a minha opinião e não tanto os estudos já feitos, mas baseado na evidência que nós já conhecemos, estamos num ponto crítico. Sim. É um ponto crítico em que, temos aqui um grande grupo de pessoas que não foram convenientemente integradas desde logo. É muito importante neste momento investir nelas, porque senão podemos ter riscos sociais sérios. Estás aí a tocar num ponto importante que é, no fundo, a investigação mostra que o impacto da imigração é largamente positivo, não é? Mas como em tudo, lá está. Não só ele é tendencial, como dizias há bocado, não é? É uma média, mas também como em tudo ele é condicional à presença de determinados fatores e no caso é condicional a teres uma integração bem feita, não é? E se tu não tiveres uma integração bem feita, vais acabar por não... E nós não sabemos até que ponto isto não está a acontecer, ou seja, este senão, não é? Este impacto negativo. Se não tiveres uma integração bem feita, não vais conseguir colher esses benefícios da imigração, porque... Há problemas que vão surgindo, porque a partir do momento em que as pessoas... Porque, no fundo, a integração económica, o trabalho é uma forma de integração na sociedade. Enfim, e está mostrado também, no caso dos filhos dos imigrantes, a escola é também um fator de integração até dos próprios pais. Portanto, quando nós pomos estes dois veículos a funcionar, portanto, o trabalho para os pais, a escola para os filhos, as pessoas integram-se não só na economia, mas na sociedade. E é aí que nós temos uma integração harmoniosa das pessoas, porque a partir do momento em que os imigrantes contactam com os seus co-trabalhadores portugueses, os meninos na escola com as outras crianças portuguesas, isto faz com que as pessoas se integrem, porque há o conhecimento, há a proximidade. O risco é quando os imigrantes ficam segregados
em grupos fechados, não há contacto e, portanto, eles não colhem os benefícios também da sua integração no país. E há aqui depois estas tensões sociais, que é o que nós começamos a ver em Portugal. Só que estes riscos, enfim, já temos há alguns anos deste influxo em que não foi feito o suficiente para garantir a integração destas pessoas, mas isto pode agravar e, portanto, ainda estamos a tempo para fazer este investimento. Não sei se estou a interpretar bem o que tu disseste, mas eu diria o impacto económico, mesmo com uma integração não muito bem feita, provavelmente continua a ser positivo. Não é? Tens depois impacto, não é tão positivo como poderia ser, e tens impactos sociais negativos. É isso, não é? mesmo, sim. Isso. Obrigada por traduzires aqui. É isso mesmo, obrigada, Zé. E isto leva-nos a outro tema, que é a questão da naturalização, sobre o qual tu fizeste um parecer para o Conselho Nacional das Migrações. E eu achei muito interessante a posição que tu defendes lá, não é? Porque toca nesta questão de como tirar o melhor partido da imigração, e já agora também tem um lado, eu diria, ético, não é? De tratar as pessoas da maneira certa. Não é? E o que tu defendes, se eu interpreto bem, é que para isto correr bem nós temos de ter um processo de naturalização que seja rápido e exigente. Não é? Ou seja, o exigente garante que as pessoas ficam realmente integradas. E o facto de ele ser rápido garante que as pessoas podem ter a expectativa de que aquilo vai resultar e, portanto, estejam dispostas a investir em, lá está, aprender a língua, cultura, whatever, não é? Quer dizer, a rapidez e provavelmente a certeza em relação a essa rapidez é o que permite depois às pessoas estarem dispostas a fazer esse investimento, não é? É isso mesmo. E de facto, pronto, eu não estava a falar desta proposta de lei, mas de facto, tudo quanto eu estava a dizer está alinhado com essa ideia, que é. Mas devo dizer aqui que os impactos, nomeadamente da duração do período de naturalização, esse está bem estabelecido. Há uma literatura bastante alargada para muitos países, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, temos o caso da Alemanha, em que se passou de 10 anos para 5 anos, portanto, algo inverso ao que tem estado a ser discutido em Portugal, e aqui temos muita evidência que mostra precisamente isto. Quanto mais curto, até um certo ponto, mas pronto, no caso destes 5 anos, parece ser um período que dá tempo às pessoas para se integrarem, perceberem que num período de tempo que é imaginável, 5 anos, não é que seja amanhã, mas é um período em que as pessoas pensam, eu posso investir em aprender a língua, vou aprender aqui a cultura local, vou-me inteirar dos direitos e deveres que tenho de cumprir por estar neste país, e invisto nisso. E o que se mostra é efeitos extraordinariamente positivos na integração do mercado de trabalho, na própria escolarização das crianças e depois também, entrando aqui noutras dimensões, na própria parte social e de sentimento de pertença. E isto é algo que está bem documentado, não só a economia, eu aqui entro já, pronto, há aqui evidência que vem, por exemplo, de ciência política e de sociologia, que mostra que quando as pessoas fazem este investimento, quando eles sentem que rapidamente podem ser nacionais, cria-se um sentimento de pertença. E isto é super importante, porque lá está, a economia e os efeitos económicos não podem ser dissociados da inclusão das pessoas na sociedade. Sim, e, portanto, quando nós dizemos às pessoas que, quando chegam, investem no país e fazem um esforço para se integrar, elas vão passar a ser portuguesas, isto é extraordinariamente poderoso em termos de motivação e de integração. E, portanto, é daí que vem o meu parecer. Eu acho que o que é importante aqui é que as pessoas, de facto, estão a aprender português, não é? Não podemos ter aqui escolas de línguas de vão de escada que, de facto, não estão a garantir que as pessoas sabem português. O que é preciso é ser mais exigente, não só no nível que é exigido no papel ou na letra da lei, mas também na prática. E, portanto, aqui voltamos a uma questão que é: muitos dos imigrantes que estão em Portugal vivem em condições que nós não admitimos normalmente a nacionais, ou seja, a fiscalização de habitações, enfim, neste caso era garantir que os estándares para a naturalidade são de facto verdadeiros e que estão a ser atingidos, é super importante. Portanto, o que nós temos de fazer aqui, novamente, eu volto ao mesmo ponto, é preciso investimento. Não é barato trazer pessoas estrangeiras para Portugal, em vez de termos bebés a nascer, mas é super importante para que tudo aconteça da melhor forma. Isto é o que nós aprendemos da investigação em migrações. Os efeitos são positivos, mas se nós queremos que eles sejam realmente positivos, não só na economia como na sociedade, é preciso fazer aqui um grande investimento nesta parte da integração. Acho que é esse o ponto. Pois é isso. Investir. Sim, é preciso gastar dinheiro para termos Sim. pessoas bem integradas. Eu gosto desta proposta que, no fundo, combina a exigência com facilitar a imigração, não é? Ou seja, tu, por um lado,
facilitas na imigração, neste caso a naturalização, ou seja, facilitas as pessoas o processo de naturalização porque tornas o prazo relativamente curto, mas ao mesmo tempo é um processo exigente que garante que as pessoas têm de, no fundo, adaptar-se à cultura, à falta de melhor expressão, não é? No fundo têm de se integrar, não é? No fundo é essa... E eu, por acaso, há um ponto. Porque é uma seleção positiva, pessoas... como tu dizias há bocado, não é? É exatamente isso. E os números mostram que muitas das pessoas que são, aqui nos últimos anos, portanto com a lei existente, que são elegíveis para pedir nacionalidade, nem sequer pedem. Okay, portanto, há muitas pessoas que têm, ou no fundo as pessoas que criticam a lei existente dizem que vai haver aqui uma quantidade imensa de pessoas que se vão naturalizar. Não é verdade, até porque e o outro argumento é que estas pessoas não querem realmente estar em Portugal, querem ir para outros países da Europa. Os países não precisam de se nacionalizar. O título de residência permanente também lhes vai permitir ir para outros países. Portanto, o que uma política destas, mais exigente, que realmente dá incentivos aos imigrantes para conhecerem melhor Portugal, para aprenderem mais sobre Portugal, para investirem, também faz com que eles depois deste investimento em Portugal, queiram ficar em Portugal e com portugueses. E, portanto, acho que é aqui um certo alinhamento de incentivos, e aqui, pronto, vê-se mesmo que eu sou economista, não é? Exato, sim, quando a pessoa fala em incentivos. Deixa-me voltar ao que tu falaste no início, sobre este impacto, voltando aqui ao impacto geral da imigração. Tu disseste que o impacto maior, lá está, em média, é sobre as pessoas, os nacionais mais qualificados e sobre as mulheres. Fiquei curioso. Em relação a ambos. Que já tem algumas décadas, que foi publicado no Journal of Political Economy, que é um dos melhores jornais académicos na área de economia, que mostra precisamente o quão... há falta de melhor palavra, liberador, isto não é português, libertador sim. Para as mulheres, porque no fundo tem a ver com... enfim, desigualdades de género e o facto de as responsabilidades pelos filhos, pelos pais, em geral por toda a esfera doméstica, recair maioritariamente sobre as mulheres. Enfim, é nos Estados Unidos e é na maior parte claro. do Mas porquê é que a imigração Porque melhora? Quando vêm pessoas que estão dispostas a ajudar, nomeadamente com o trabalho doméstico, a tratar das crianças, a tratar dos idosos, isto tem um impacto especialmente positivo nas mulheres mais qualificadas que podem beneficiar destes serviços e que podem investir mais na sua carreira. Portanto, quando olhamos para o gender gap, passo o inglês novamente, portanto, a diferença salarial que é favorável aos homens, mesmo quando olhamos para pessoas com as mesmas qualificações, ou às vezes até com diferenças de qualificações, porque tipicamente as mulheres são mais qualificadas e ganham menos dinheiro, o que acontece é que muitas vezes isto acontece porque há uma carga de responsabilidades adicionais sobre as mulheres que não cai sobre os homens. E quando nós temos aqui pessoas que vêm de outros países e que podem ajudar, nomeadamente nestas tarefas, e nós sabemos que os imigrantes não se distribuem de forma uniforme na economia, há setores. E os setores em que tipicamente as trabalhadoras imigrantes se concentram são exatamente estes, são o cuidar das crianças, cuidar dos idosos, todos estes serviços que beneficiam as mulheres que trabalham. Não, aí faz todo sentido, e faz também sentido o primeiro ponto de ter um benefício maior, sobretudo para as pessoas nacionais mais qualificadas. Mas então isto é no caso de uma imigração que é no fundo o tipo de imigração que nós temos sobretudo em Portugal, em que a pessoa é em média menos qualificada do que os locais. E agora vamos fazer, é isso mesmo. De acordo com os últimos dados, e que já se viu, enfim, até anteriormente, os imigrantes em Portugal são mais qualificados do que a população residente. Mas não podemos do que a população daquela média etária, não sei. Porque o nosso toque, digamos assim, que é um termo um bocado feio, não é? Mas o português médio é de facto pouco qualificado. Mas mesmo as pessoas que trabalham. O último inquérito ao emprego, 2023, são os últimos dados disponíveis. Uma aluna de doutoramento da Nova SBE acabou de fazer este estudo e apresentá-lo na semana passada. Mostra que, olhando só para trabalhadores em Portugal em 2023, compararmos os imigrantes com os nacionais, os imigrantes são ligeiramente mais qualificados. Estou muito cético em relação a isso. Pois, a maior parte das pessoas, sim. São tudo pessoas em idade de trabalho. Mas tens pessoas a trabalhar com 60 anos, não é? São as pessoas que estão na força de trabalho. Ou seja, porque o nosso problema a nível de educação, já foi aqui tema várias vezes no podcast, são as pessoas mais velhas. Tu olhas para as pessoas da nossa idade, comparam bem com a média europeia. Sim, não é? tem de fazer a comparação por idade, é verdade, sim, mas enfim, vamos olhar para o mercado de trabalho. Olhas para o mercado de trabalho, as pessoas que estão a trabalhar estrangeiras são em média
um pouco mais qualificadas do que as nacionais. Pode ter a ver com isso, com certeza. Nós sabemos que há diferenças em termos etários, mas as pessoas têm aqui sempre esta ideia de que as pessoas estrangeiras que estão a chegar têm todas qualificações baixas. O que acontece foi aquilo que eu disse há pouco. Muitos deles podem ter curso superior e estão a guiar Ubers, ok? Portanto, há muitas qualificações altamente desaproveitadas em Portugal. Houve um artigo do Financial Times, vamos aqui, mas que era interessante, comparava este desaproveitamento de qualificações entre países e ele acontece tanto para nacionais como para estrangeiros, mas é muito mais alto para estrangeiros. E quando nós temos um influxo recente, nós vamos ter muitas pessoas estrangeiras cujas qualificações não são aproveitadas, mas quando elas são registadas de forma formal, eles até podem estar a fazer, isso é outra questão, mas eles até podem estar a fazer trabalho menos qualificado, mas as qualificações estão lá. Exato, sim. Esse é um bom ponto. E atenção, eu estava a questionar. É uma média, é verdade, é um bom ponto. Eu estava a questionar para onde é que apontava a diferença, mas é interessante e não acho que seja minimamente o conhecimento comum que os imigrantes tenham esse nível de qualificação, não é? É interessante e lá está, e não é reconhecido, não é? Sendo como tu dizias, isto aconteceu desde sempre. Imigrantes de leste, por exemplo, que há 20 anos passava-se a mesma coisa, não é? Sim, todos os ucranianos com conhecimentos curso superior a trabalhar como empregadas domésticas, por exemplo, não é? Sim. Mas como eu digo, isso não é exclusivo de Portugal, mas é um grande desperdício. O impacto é maior em pessoas mais qualificadas, o benefício, não é, da imigração. Mas mesmo para nacionais a trabalhar em setores de menor valor acrescentado, digamos assim, não é? Ou seja, com trabalhos menos qualificados, mesmo assim, tendencialmente eles são beneficiados, digamos assim. Claro que, como tu dizias, desculpa, há empregos destes que na verdade quase não existiriam se não tivessem cá os imigrantes, porque os próprios portugueses não querem trabalhar. Mas são alguns, há outro tipo de empregos, como sei lá, servir num restaurante, até conduzir um Uber, que tu tinhas português a fazer, não é? E muitas vezes essas pessoas têm receio da imigração porque sentem que podem ser ameaçados, não é? Mas o que a investigação mostra é que não, é que elas são beneficiadas. Como é que isso se processa? Ou seja, quais são os mecanismos? Não é? O que é que acontece para mesmo as pessoas que estão a trabalhar nesses setores serem beneficiadas pela imigração? Certo. Aqui há muitos mecanismos diferentes, eu vou só ilustrar com dois. Portanto, há um ponto que é de que a economia torna-se maior. Portanto, se pensarmos nesta classe dos serviços, em que pode haver portugueses, pode haver estrangeiros a fazerem o mesmo tipo de serviço, é que a economia também aumenta quando chegam imigrantes, especialmente nesta quantidade. Portanto, são os tais efeitos de procura para além dos da oferta. Mas se pensarmos aqui em termos de estrutura de trabalho, pensemos em empresas. Dentro de uma empresa há várias tarefas e o que acontece muitas vezes, e foi estudado de forma rigorosa na Dinamarca, como mencionei há pouco, é que as pessoas nacionais passam a fazer outras tarefas dentro da empresa. Portanto, no fundo, mesmo as ocupações, se calhar, as pessoas que se calhar ainda nem sequer falam a língua local, podem fazer tarefas menores e as pessoas que ainda assim estão a fazer o tal trabalho manual, mas que são nacionais, se calhar podem ter outras tarefas. Por exemplo, se tiverem de ter mais contacto com clientes ou fornecedores, ficam as pessoas nacionais a fazê-lo e depois o trabalho manual puro fica a ser feito por imigrantes. Não perdem o emprego, há uma certa reconversão. Portanto, a ideia aqui é, por um lado, a escala. Quando há mais pessoas, a atividade económica ganha escala. E, por outro lado, há estes efeitos composicionais, portanto, na composição das ocupações, que mudam um pouco e, tipicamente, beneficia os trabalhadores nacionais. Um facto também bem estabelecido é que um empregador quase nunca considera um imigrante, especialmente um imigrante recém-chegado, como substituível de um nacional. Porque, de facto, são capacidades muito diferentes. Especialmente à chegada. Depois isto evolui. Há duas coisas que surgem sempre no debate sobre a imigração que nós não falamos aqui, curiosamente. Né? Então. Que é o impacto na criminalidade, e segundo eu sei, o que a investigação mostra é que, lá está, tendencialmente, não quer dizer que não possa acontecer em alguns casos, mas não há, por norma, um impacto sobre a imigração não faz aumentar a criminalidade. E por outro, no sentido contrário, aquele número costuma ser muitas vezes referido, e eu queria te perguntar em relação a isso, de os imigrantes não só terem este impacto positivo na economia, mas também terem um impacto positivo nas contas públicas, porque são contribuidores líquidos em termos de impostos, não é? Ou seja, contribuem mais do que beneficiam. Começando por aí, o que acontece é que, tipicamente, qual é o perfil típico do imigrante? O imigrante económico são aqueles que nós recebemos em Portugal. São os jovens que vêm para trabalhar, jovens saudáveis. Sim. Ou seja, portanto, contribuem. Né? Claro, as pessoas vêm e, por acaso, normalmente as pessoas olham muito ou falam muito de contribuições para a Segurança Social, porque nós, de facto, temos um problema, não é? Com uma população envelhecida, as contribuições que a Segurança Social tem para fazer, nomeadamente, enfim, para as pessoas que se reformam,
são muito pesadas relativamente aos nacionais trabalhadores que nós temos a contribuir para a Segurança Social. As pessoas falam muito de Segurança Social porque há aí um problema efetivo. Os imigrantes contribuem para aliviar esse problema, mas não só, eles também pagam impostos sobre os seus rendimentos e, portanto, de facto, o impacto positivo é enorme por via não só das contribuições para a Segurança Social, mas também por via dos impostos que podem financiar serviços públicos, porque muitas vezes o debate é este, não é? As pessoas começam a dizer que os imigrantes vêm para cá, beneficiam dos subsídios, beneficiam dos serviços públicos, mas de facto os imigrantes também contribuem para as receitas que pagam, que se calhar podem pagar os serviços públicos para os nacionais e contribuem mais do que beneficiam, na verdade. E de facto está aprovado. E Portugal, por acaso, num relatório das migrações internacionais do Banco Mundial de 2023, mostrava precisamente que Portugal é, a par com a Itália, o país em que as contribuições líquidas de impostos e segurança social são mais altas, ou seja, os imigrantes contribuem muito mais do que os nacionais e lá está, porque tipicamente eles não vão beneficiar tanto de serviços públicos, de serviços de saúde ou de contribuições ou de subsídios. Claro que isto não é universal. Há pessoas que, de facto, especialmente quando são trabalhadores sazonais, podem precisar de alguma contribuição. Há pessoas que adoecem naturalmente, só que as pessoas tendem, enfim, o discurso populista, no fundo, cria aqui uma bolha de discurso sobre alguns imigrantes que de facto utilizam serviços públicos, mas esquecem-se de que eles de facto estão a contribuir e estão a contribuir mais do que os nacionais. Em termos líquidos. Eu tinha sim, exatamente, em termos líquidos. Sim, o contributo líquido de cada um. Sim, os imigrantes não contribuem mais em absoluto. Claro, isso é evidente. Claro. Óbvio, porque ainda assim, difícil, né? Ainda assim são uma percentagem bem mais pequena, mas em termos líquidos. Eu tinha posto este gráfico aqui no guião dos documentos que tu me mandaste porque Portugal e Itália é incrível. Em ambos os casos, são o contributo... populações envelhecidas. Exato. O ponto é este. Exato, é isso em comum. Quanto claro. mais os países do sul da Europa são os países em que a imigração se torna mais importante neste contexto de envelhecimento demográfico. Eu trabalho muito também em África e normalmente eu começo muitas vezes as minhas aulas mostrando 2 triângulos, que é a população envelhecida no sul, enfim, todos os países de alto rendimento, não é? Em que nós temos muito poucos jovens para uma população muito envelhecida, e a África é o único continente em que temos ainda a situação oposta, que não há quase pessoas idosas e há uma população muito jovem à procura de empregos. Sim. E, portanto, é um encaixe perfeito com muitos desafios. Exato. E o rácio para Portugal, já agora, para quem está a ouvir, é de 2,5, ou seja, os imigrantes contribuem 250%, digamos assim, do que recebem, né? O que é, ou contribuem 2,5 vezes o que recebem, né? o que é um rácio incrível. A investigação que existe, rigorosa, daquela que demora muito tempo a fazer, mostra que não há evidência de impactos sistemáticos em lado nenhum na criminalidade quando chegam migrantes económicos. Há situações, por exemplo, no norte da Europa, em que houve algumas situações ali de alguma criminalidade, mas tendem a ser populações de refugiados a quem não se dá o direito de trabalhar. Enfim, há razões, obviamente, muito importantes de direitos humanos pelas quais se acolhem refugiados, mas outro facto estabelecido na investigação económica é que é muito má política acolher refugiados e não os deixar trabalhar, porque lá está, o trabalho é a forma de integração, a forma das pessoas se integrarem na economia e na sociedade e contribuírem positivamente. Quando isso não acontece, as pessoas ficam numa situação em que, por vezes, há consequências bastante negativas. Mas o que acontece é, não há de facto aumento dos objetivos na criminalidade quando aumenta a imigração económica. O que acontece quando há influxos muito rápidos, é o que se tem passado no debate em Portugal também, que é as pessoas, veem muitas pessoas diferentes a chegar, as pessoas se calhar não falam a língua, têm hábitos diferentes, não foram aculturadas de forma gradual e criam sensações ou percepções, medos. Mas os dados objetivos não mostram aumentos sistemáticos na criminalidade. Este é daqueles temas em que lá está essa reação meia primária aos imigrantes leva muitas vezes a medos que não são justificados, não é? Mas ao mesmo tempo também é importante não tornar isto um tabu, ou seja, com certeza. Obviamente que em teoria é possível que a imigração faça aumentar a criminalidade. E com certeza que há criminosos no meio dos imigrantes, como há criminosos claro, no meio exato, dos nacionais, exato. não é? Sim. A questão é que não há uma percentagem maior, pelo contrário, dos imigrantes que vêm para trabalhar que sejam criminosos. Sim. E, portanto, nós estamos a ter... E na verdade nós, se pensarmos, quer dizer, pessoas que vão para um país que não conhecem, não é? Basta pensar qualquer um de nós que já tenha imigrado, não é? Ou que já tenha trabalhado fora, não é?
tu estás muito menos à vontade naquele país, ou seja, nem sequer conheces o terreno, a não ser que venhas no contexto de um gangue ou uma coisa do género, tu não conheces o terreno para fazer isso. Agora, mas convém, já agora aqui uma nota que é: convém verificar o registro criminal das pessoas quando entram. Não, e era aí um pouco que eu ia, exatamente, que é fazer aqui um bocado. É preciso ter as regras à entrada e verificá-las. Isso é super importante e pronto, poderá não ter acontecido o tempo todo. Era aí que eu ia, que é, poderá, no caso português, em que esta situação não tem sido gerida sempre da melhor maneira, poderá acontecer que não tenha sido feita essa análise como devia ter sido feita e que a própria integração, muitas vezes mal feita, abra caminho para essa criminalidade que não aconteceria em condições normais? Para ser rigorosa, eu não consigo dizer que isso é impossível, que tenha acontecido. Eu pensando, por exemplo, na experiência do Chile, em que houve também um influxo muito rápido, é uma situação de alguma forma parecida à que nós vivemos agora. Houve um influxo muito rápido de imigração e criou-se uma percepção de insegurança tremenda, mas que depois, quando se foi fazer o estudo rigoroso, não havia aumento na criminalidade. Porque lá está, eram migrantes económicos. Eu acredito que a imigração que chegou a Portugal nos últimos anos é uma imigração económica, são pessoas que vêm para trabalhar e que não deve ter conduzido a aumentos da criminalidade. Mas, de facto, houve aqui falhas graves que abrem a porta a que esse tipo de efeitos se possa verificar. Eu acredito que é marginal, mas eu não consigo dizer, em bom rigor, porque não há nenhum estudo feito que eu saiba. Exato. Bom ponto, sim. Ou seja, não é impossível, os números não indicam. Não é impossível. Eu acho que da experiência que temos de outros países, em que houve também este tipo de influxo, enfim, pouco controlado, acho que não é provável, acho que a maior parte das pessoas vêm com o objetivo de trabalhar, mas pode acontecer. Há o risco disso acontecer quando não há um controle efetivo à entrada e quando não há um investimento adequado na sua regularização e na sua integração. Sim, exatamente. Falando de outro tipo de imigrantes, onde também tem havido um influxo grande em Portugal e que são aqueles imigrantes mais qualificados, que normalmente são referidos como os expats, não? Eles referem-se a eles próprios como os expatriados. Estamos a falar de, como dizia um amigo meu que faz parte desse grupo de imigrantes, a diferença entre eles e os outros tipos de imigrantes tem a ver com a zona do Uber em que eles vão, não é? Ou seja, enquanto estes imigrantes nós estamos a falar aqui até agora são, lá está, embora, e isso é curioso, até em muitos casos tenham qualificações superiores, vêm trabalhar em média para trabalhos menos bem pagos, estes imigrantes que eu estou a falar e que se concentram sobretudo em Lisboa e provavelmente no Porto e noutras áreas metropolitanas, são pessoas que vêm de países mais ricos. Em muitos casos, ou têm investimentos, ou até já não trabalham, ou trabalham remotamente para outros sítios. Eu não sei quais são os números em geral, mas aqui há um puzzle, e até no outro dia discutia esse tema com um amigo, com uma amiga, aliás, é um puzzle engraçado porque são pessoas muito qualificadas e, portanto, à luz do que tu disseste há meia hora, esperar-se-ia que tivessem um contributo muito positivo para a economia, via investimento, empreendedorismo, etc. Mas aqui, tal como noutros países europeus, na verdade, é um grupo que vive um pouco à margem eu diria até, se quisermos ser justos, menos bem integrado do que o outro grupo de imigrantes que falámos até aqui, não é? Porque não tem sequer essa necessidade, não é? Há alguma investigação sobre isto, ou seja, sobre o impacto deste tipo de imigração, um dos casos chamados nómadas digitais, não é? Na economia? Acho que não, pelo menos eu não o conheço. Eu diria aqui, no fundo, sempre que há imigração, há desafios para se poder maximizar o impacto positivo. É um bocadinho a visão que eu tenho. E aqui é exatamente isso, quer dizer, o que é preciso fazer é tentar aproveitar estas pessoas o mais possível. Eu acho que tem também um impacto positivo. Eu sei que nós estamos numa bolha em que as pessoas estão num nível, por exemplo, de mercado de habitação em que acham que é péssimo virem expatriados, mas isso é uma visão muito, muito própria. Claro, mas eu nem falei disso. Eu sei qual é o discurso. Talvez o principal impacto e muitas vezes negativo, as pessoas, quando pensam nestes imigrantes mais qualificados, pensam, eles não beneficiam nada da nossa economia, porque nem sequer estão a trabalhar no sentido convencional. Sim. E, portanto, só trazem coisas negativas, nomeadamente no mercado da habitação. Eu concordo que é mais benéfico se estas pessoas, por exemplo, abrirem empresas e interagirem mais com pessoas nacionais, nomeadamente, para saber aquela troca de ideias que cria sinergias positivas e que aumenta a produtividade para todos. Portanto, esse é o objetivo. Portanto, o que nós temos de pensar é: ok, temos estas pessoas aqui, bem, e as pessoas estarem cá, como eu disse há pouco, ao lado da procura, ao lado da oferta, elas estão a aumentar o dinamismo da economia. Elas estão a aumentar a procura, não? Isso é evidente, não é? Por isso, mas eu também acho que isso é redutor no sentido do potencial. Sim. Acho que há muito mais potencial, mas é preciso trabalhar nisso. É preciso tentar que estas pessoas que cá estão achem oportunidades de investimento interessantes, acham oportunidades de colaboração interessantes. Isso, novamente, as políticas públicas servem para estas coisas, é para criar catalisadores, não é? Não é para dizer o que é que elas vão fazer, mas, por exemplo, a evidência mostra, como eu mencionei há pouco,
que às vezes estas pessoas que estão cá veem ideias de negócio e trazem investimento estrangeiro. Às vezes estas pessoas estão cá e criam relações de comércio internacional. Portanto, há efeitos indiretos que não são óbvios. Não é preciso as pessoas estarem a trabalhar numa empresa, apesar disso ter muitos benefícios positivos, claro. Mas não é preciso essas pessoas estarem a trabalhar numa empresa com outras pessoas nacionais ou a empregarem pessoas nacionais para terem benefícios. O facto de estarem cá e de se integrarem pode trazer a isso. O que é que se pode fazer? No fundo aqui é a parte mais diplomática, não é? Podem-se criar aqui situações, eventos, convites em que se procuram ligar essas pessoas com as pessoas que cá estão e que podem trabalhar em áreas em que faça sentido colaborar. Pois é, eu tenho pensado muito neste tema, acho que há muito que se pode fazer aí, mas não sei se será fácil, porque como acontece frequentemente em Portugal, porque estamos na periferia da Europa, é um movimento que nos está a chegar agora e já passou noutros países, não é? E tu não vês nesses outros países um grande efeito lá está, tens o efeito do lado da procura, isso é evidente, não é? É preciso pensar, não é? Nós não, pronto, novamente, sendo positivos, o que eu tento ser, que é nós sermos os últimos. É bom porque nos dá a oportunidade de olhar para as outras experiências, tal como no caso dos problemas sociais que podem vir com os imigrantes menos qualificados. Nós aqui também podemos ver que aqueles países não aproveitaram muito bem estas pessoas. Vamos tentar pensar um bocadinho melhor que outras coisas que não foram ainda experimentadas é que se podem fazer para beneficiarmos com isto. Bom ponto, exatamente. Sim. Eu estava a ver a coisa com um certo pessimismo, não é? Mas é uma coisa portuguesa. Noutros países, exatamente. Noutros países seria mais difícil ter esta conversa, não é? Por definição, os países onde o fenómeno estudado começou a acontecer não têm investigação de que se possam socorrer para perceber qual é a tendência geral, né? E nós aqui podemos fazer isso. Terminamos aqui a primeira parte desta conversa. Continuamos com a segunda parte no próximo episódio, que sai já amanhã. Até lá. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.